Um iceberg é uma imagem com diversas curiosidades sobre um determinado tópico, organizada em camadas que começam tratando de assuntos de conhecimento geral e vão até teorias da conspiração bizarras. Nos últimos meses há uma trend de vídeos dedicados a explicar entradas de icebergs específicos, que geralmente são sobre videogames, filmes e etc. Mas hoje nós estaremos abrasileirando esse modelo de vídeo. Esse é o iceberg do futebol. Nossa primeira camada é representada pela Série A do Brasileirão, e a primeira entrada trata-se de Neymar Kaikai. Ela se refere ao costume de Neymar, o maior jogador brasileiro em atividade atualmente, de se jogar no chão constantemente, parando o jogo muitas vezes sem necessidade. Apesar dessa mania já ter diminuído ao longo dos anos, a fama de mergulhador do nosso atacante dificilmente vai abandonar ele. A segunda entrada trata-se do Brasileirão de 87, essa que foi a edição mais controversa do torneio. Por causa de uma crise financeira que a CBF passava na época, o campeonato não pôde ser realizado normalmente, e só pôde contar com 16 clubes, e não 80 como foi em 86. Mas a decisão gerou muita revolta entre as outras equipes, que acabou culminando na criação de um novo módulo do Brasileirão, com mais 16 clubes. E o campeonato seria resolvido por um quadrangular final entre os melhores classificados entre os dois módulos. Mas os membros do módulo verde, que foi o primeiro módulo proposto, eles chegaram num acordo que eles não iam disputar esse quadrangular, porque o módulo amarelo tinha times muito mais fracos e de menor reputação. Então eles decidiram entrar num acordo informal que o campeão do módulo verde seria o verdadeiro campeão brasileiro de 87. No fim, Internacional e Flamengo, respectivamente vice e o campeão no módulo verde, perderam todos os jogos do quadrangular final por WO, porque eles simplesmente se recusaram a jogar. E quem acabou ganhando foi o Sport, que se tornou o oficial campeão brasileiro de 87. Após várias lutas na justiça, foi reconhecido que tanto o Sport quanto o Flamengo eram campeões oficiais, mas o caso acabou chegando no STJ depois de vários recursos, e a conclusão foi de que apenas o Sport é o campeão oficial de 87. Ainda assim, a torcida do Flamengo reconhece o Flamengo como o verdadeiro campeão e sempre gera muita polêmica a cada título brasileiro que o Flamengo conquista desde então. Inclusive, o presidente do Sport chegou a ameaçar processar a equipe do Flamengo depois do anúncio de heptacampeão que o time fez depois de ganhar o Campeonato Brasileiro de 2019. Maradona cheirador. Um dos maiores craques do esporte, Maradona é também uma das figuras mais polêmicas, e muito por conta do seu abuso de drogas ao longo de sua carreira. O jogador chegou a ser proibido de jogar a Copa de 94 por ter sido pego no doping, apesar de ter defendido a vida toda que tal banimento foi injusto, que na verdade, em 94 ele não deveria ter sido pego no doping. Mas Maradona não é exatamente a figura mais confiável do mundo. O 7-1, o Mineiraço, foi a maior vergonha da história da nossa seleção. Na semifinal da Copa de 2014, em pleno Mineirão, a gente levou 7 gols, 4 deles sendo marcados numa faixa de 7 minutos. A humilhação ainda é levantada em qualquer discussão que leve a seleção em conta, e por mais que a gente tente se defender com o nosso pentacampeonato, ainda é impossível de engolir. Como se já não bastasse o placar, ainda tem a entrevista do Davi Luiz depois, que só queria dar alegria pro seu povo, para cimentar ainda mais a desgraça que foi aquele dia. O acidente da Chapecoense foi uma tragédia ocorrida em novembro de 2016, onde o avião que levava a Chapecoense ao primeiro jogo de uma final inédita para o clube de Sul-Americana caiu na Colômbia, deixando apenas 6 sobreviventes entre as 77 pessoas presentes no voo, entre elas jogadores, jornalistas, tripulantes e membros da diretoria do clube. O Atlético Nacional, a equipe colombiana que enfrentaria a Chape na final, cedeu o título da equipe brasileira, em um dos vários atos de solidariedade que se sucederam ao acidente. Apenas 3 jogadores da Chape sobreviveram, e só Alan Ruschel, o zagueiro, conseguiu voltar a jogar. Quanto à equipe, o Chapecoense ainda conseguiu sobreviver ao rebaixamento em 2017 e 2018, mas acabou caindo em 2019. Só que já voltou a Série A em 2020 e atualmente se mantém no alto nível do futebol brasileiro que a geração de ouro do clube, falecida no acidente, conseguiu estabelecer. Descendo agora para o Brasileirão Série B, nossa primeira entrada é a entrada que diz que Pelé não tem 1000 gols. E é verdade, Pelé não tem 1000 gols oficiais na sua carreira. Boa parte dos gols marcados pelo rei do futebol vem de amistosos que o Santos jogava em turnês nacionais e internacionais, muitas vezes contra times semiprofissionais ou até mesmo amadores. A equipe lucrava muito nesses amistosos, pois todo mundo queria pagar para ver a lenda do esporte jogar, especialmente se fosse contra times fracos que ele passaria por cima com facilidade. Em alguns desses jogos, Pelé marcou 6 a 10 gols por aí. A estimativa de gols oficiais marcados pelo rei, na verdade, fica entre 757 e 767, com alguns problemas de registro da época. A Batalha dos Aflitos foi um confronto entre Grêmio e Náutico, na última rodada da Série B de 2005, disputada no Estádio dos Aflitos, que é a casa do Náutico. O Grêmio precisava de um empate para se classificar de volta à Série A, mas uma derrota dava vaga ao Náutico e tirava a vaga do Grêmio.
O Náutico dominava amplamente o jogo, chegando até a perder um pênalti no primeiro tempo. Já no segundo, o Grêmio teve o lateral Alejandro Escalona expulso aos 30 minutos, e logo aos 35 concedeu um pênalti ao Náutico após uma cotovelada na bola do volante Nunes. Os gremistas se revoltaram e causaram uma baita confusão que culminou em mais 3 expulsões para o time sulista, que estava a um cartão vermelho da derrota por WO. Depois que o jogo voltou, o goleiro Galato defendeu o pênalti e logo no lance seguinte, que se seguiu ao escanteio resultante do pênalti, o Grêmio simplesmente, com 7 jogadores em campo, marcou o gol da vitória e se sagrou campeão da Série B, voltando à Série A sem precisar passar mais um ano lá embaixo. O caso do goleiro Bruno dispensa apresentações. Um resumo da história: Bruno Fernandes de Souza, goleiro campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, foi acusado em 2010 de ter planejado o assassinato de sua amante, a modelo Elisa Samúdio, com um amigo, e foi condenado à prisão em 2013. O motivo do assassinato vem de um filho que o goleiro teve com a modelo, e ele não queria que ela tivesse filho. Ele queria que ela abortasse, mas ela quis ter, e o filho acabou nascendo no início de 2010. Bruno não quis reconhecer a paternidade e se recusava a pagar pensão, mesmo com a Elisa entrando na justiça. Então ele acabou combinando o assassinato com um amigo dele que tinha a alcunha de Macarrão. Hoje, o assassino cumpre regime semiaberto e joga pelo Rio Branco do Acre. O milagre de Istambul foi a épica final da Champions League de 2005. O primeiro tempo terminou com o Milan dominando o Liverpool, ganhando de 3-0. No segundo tempo, a equipe inglesa se recuperou e conseguiu empatar o jogo com 3 gols marcados em 7 minutos. A partida se manteve no 3-3 e foi até os pênaltis, onde o Liverpool conseguiu o título ganhando por 3-2 nas cobranças. José Roberto Wright é o nome do juiz que ficou famoso por expulsar 5 jogadores do Atlético Mineiro no último jogo da fase de grupos da Libertadores de 1981, fazendo a equipe mineira perder por WO e classificando o Flamengo para a fase semifinal. O Flamengo terminaria o torneio levantando seu primeiro título de Libertadores da história do clube, feito que só viria a se repetir 38 anos depois, em 2019. A máfia do apito foi o nome de um esquema de manipulação de resultados de larga escala no Brasileirão de 2005, em que um grupo de investidores combinou com os árbitros Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon para que eles garantissem resultados específicos em seus jogos, visando lucrar com apostas. Depois do fim do campeonato, que havia sido ganho pelo Internacional, os 11 jogos apitados por Edilson foram remarcados e rejogados, e com os novos resultados substituindo os antigos, o Internacional acabou sendo ultrapassado pelo Corinthians. A partir daí cresceu uma grande rivalidade entre as duas equipes, com o Inter afirmando que o Corinthians roubou o título brasileiro, esse que o Inter não levanta desde 1979. Descendo mais ainda para a nossa terceira camada, o Brasileirão Série C, a gente começa com o Fluminense subindo da Série C para a Série A. Em 1998, o Fluminense caiu da 2ª para a 3ª divisão do futebol brasileiro, e no ano seguinte levantou o título da Série C. Porém, graças a uma mudança radical na estrutura do Campeonato Brasileiro em 2000, a equipe pôde disputar a Série A nesse ano, sem nunca ter jogado a Série B novamente. O escândalo no final de 98. Em 1998, o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo para a França por 3-0, e após isso um boato viralizou pela internet, afirmando que a seleção havia vendido a partida para a França. O texto de Gunter Schweitzer hoje é um grande meme do futebol, sendo adaptado para diversas partidas diferentes. Eu mesmo, quando fui fazer a pesquisa para esse iceberg, eu ainda achava que o texto original, na verdade, era em referência ao 7-1, mas eu descobri que o original mesmo é o de 98. Conmebol versus brasileiros. Essa entrada se trata do costume que a Conmebol tem de consistentemente prejudicar equipes brasileiras em todas as decisões possíveis, tanto dentro quanto fora de campo na Libertadores e na Sul-Americana, mas especialmente em relação à arbitragem. O maior exemplo que esse favorecimento tem seria a partida entre Corinthians e Boca, em 2013, que contou com diversos gols mal anulados e impedimentos mal marcados pela equipe brasileira. Na própria Liberta de 2013, numa partida contra o San José da Bolívia, um torcedor do Corinthians disparou um sinalizador que acabou acertando e matando Kevin Espada, um torcedor de 14 anos do San José. O Corinthians teve que jogar o resto dos jogos em casa num torneio sem torcida como punição. Esse evento foi pivô para a proibição da entrada de sinalizadores em estádios que temos até hoje em vigor. Gol impedido de Túlio Maravilha na final de 95. Em 1995, o Botafogo foi campeão do Brasileirão pela primeira e até então única vez na era moderna do campeonato. O time dependia apenas de um empate no segundo e último jogo da final contra o Santos, e o resultado foi 1-1. Porém, no gol marcado pela equipe carioca, Túlio estava explicitamente impedido, mas o gol foi validado mesmo assim e o Botafogo se sagrou campeão, mesmo tomando mais um gol no jogo. Descendo mais, Brasileirão Série D é o torneio em que nós nos encontramos agora. Argentina versus Peru de 1978. Na Copa de 78, Argentina e Brasil estavam no mesmo grupo, onde só o líder passaria para a próxima fase. Empatados em número de pontos, o Brasil jogaria de noite e a Argentina jogaria de tarde, no mesmo dia, o último jogo do grupo, mas os horários foram invertidos repentinamente.
No dia do jogo, a Argentina entrou em campo sabendo que precisava ganhar por 4 ou mais gols de diferença para se classificar. E o resultado da partida acabou sendo 6-0 para os hermanos, que viriam a ganhar seu primeiro título de Copa do Mundo esse ano. Muitas pessoas envolvidas no jogo afirmaram que houve um acordo com o Peru para consolidar a goleada, só que isso nunca foi comprovado oficialmente, apenas por relatos. Mundial do Palmeiras. No Brasil tem uma clássica piada com o fato do Palmeiras ser o único dos 4 grandes paulistas a jamais ter conquistado um Mundial de Clubes. Porém, a torcida do Verdão discorda veementemente, afirmando que o título da Copa Rio de 1951 seria considerado um Mundial, por ter sido o primeiro torneio de clubes com abrangência intercontinental. Outro time que concorda com esse argumento é o tricolor carioca, o Fluminense, que levantou sua própria Copa Rio no ano seguinte, em 1952. Apesar dessas discussões, a Copa Rio não é considerada um mundial de clubes por nenhuma instituição de relevância. Chelsea vs Barcelona de 2009. Uma das partidas mais polêmicas da Champions League. O time inglês dependia de uma vitória simples e conseguiu abrir placar aos 8 minutos. Tudo parecia muito bem, principalmente quando o Abidal do Barcelona foi expulso aos 21 do segundo tempo. Porém, aos 90 minutos, Iniesta marcou o gol que levou o Barcelona à final, onde eles seriam campeões mais tarde. A controvérsia vem dos 4 pênaltis claros que o árbitro norueguês Tom Henning Ovrebo, se é assim que se pronuncia isso, simplesmente deixou de marcar para os Blues ao longo do jogo. O argumento até hoje é de que o Barcelona foi favorecido para que houvesse uma final entre Barça e Manchester United, já que naquela época Messi já era do Barça, é claro, e Cristiano Ronaldo ainda estava no Manchester, e era uma final muito cotada. Everton e a queda da Lusa. No final do Brasileirão de 2013, o Fluminense terminou em 17º na tabela, rebaixando a segunda divisão pela segunda vez em sua história. Porém, foi aberta uma investigação contra a Portuguesa porque eles haviam escalado o jogador Everton no último jogo, que deveria estar cumprindo uma suspensão de 2 jogos, e essa seria a segunda partida da suspensão. O STJD resolveu remover 4 pontos da Lusa, que acabou rebaixando no lugar do Fluminense, esse que terminou o campeonato oficialmente em 15º lugar, já que o Flamengo foi punido pelo mesmo motivo que a Lusa. Depois desse rebaixamento, a Portuguesa entrou em queda livre até cair para a Série D e cair da Série D em 2016, ficando sem divisão. Hoje, a tradicional equipe paulista tenta se recuperar, tendo retornado à Série D em 2020 após o título da Copa Paulista. A Copa de 1966 foi onde a seleção inglesa conquistou seu único título mundial. A final foi contra a Alemanha Ocidental e terminou o tempo normal em 2-2. Na prorrogação, a Inglaterra desempatou aos 101 minutos, graças a um gol de Geoff Hurst, onde a bola não chegou a ultrapassar a linha do gol, mas o gol foi validado mesmo assim. A Inglaterra ainda marcaria mais um gol aos 120 minutos, ganhando por 4-2, mas esse gol veio já no momento de desespero, a Alemanha toda partindo para cima, e a Inglaterra conseguiu levar a taça do mundo dentro da sua própria casa, já que eram eles mesmos que sediavam o torneio naquele ano. Jobson é um jogador que brilhou bastante pelo Botafogo na sua passagem por lá, mas ficou famoso mesmo graças às suas inúmeras polêmicas, entre elas várias suspensões por doping, inclusive pelo uso de crack, uma prisão pelo estupro de 4 menores de idade e envolvimento num acidente de trânsito que causou a morte de um homem. Incrivelmente, Jobson ainda joga profissionalmente hoje em dia, pelo União Cacoalense, da Rondônia. Chegamos agora na Copa União do nosso iceberg, esse que é o torneio obscuro de 1987 do Brasileirão. O jogo da vergonha foi um confronto entre a Alemanha Ocidental e a Áustria na fase de grupos da Copa de 1982. Com todos os outros jogos do grupo já resolvidos, uma vitória por 1 ou 2 gols da Alemanha seria o suficiente para classificar ambos os times do confronto. Enquanto o empate ou a derrota eliminaria a Alemanha, a vitória por 3 ou mais gols da Alemanha eliminaria a Áustria. Ambos os casos teriam classificado a Argélia, que seria a primeira equipe africana a alcançar a segunda fase de uma Copa do Mundo da história. Após a Alemanha marcar o primeiro gol logo no início do jogo, as seleções simplesmente entraram no acordo de passar a maior parte do jogo trocando passe na zaga e no meio de campo, sem se ameaçarem, e o jogo terminou em 1-0, uma partida extremamente covarde das duas equipes, que foi rechaçada totalmente pela mídia da época. O karma só ia chegar na final da Copa, onde a Alemanha perderia o título para a Itália. Essa partida foi crucial para a decisão da FIFA de deixar todos os jogos finais de fase de grupos ocorrendo simultaneamente. Até hoje, essa é uma decisão muito comum a quase todos os torneios que têm fases de pontos corridos. Denner foi uma grande promessa da Portuguesa nos anos 90. O atacante impressionou o Brasil inteiro em pouquíssimo tempo com a qualidade e criatividade de seus dribles e era tido por muito como a grande promessa do futuro do futebol brasileiro, sendo até mesmo comparado com Pelé. Infelizmente, Denner morreu num acidente de carro em 1994, aos 23 anos de idade, quando negociava uma transferência para o Stuttgart. A final da Copa de 54 contava com as seleções da Hungria e da Alemanha Ocidental.
A Hungria de Puskás era de longe a favorita, com um estilo de jogo revolucionário e um preparo físico absurdo. Para ter uma noção, a Hungria foi a primeira seleção da história das Copas do Mundo que alongava os músculos antes de começar o jogo. O primeiro tempo terminou em 2-2, mas a Alemanha passou a dominar o jogo no segundo tempo e marcou o gol do título aos 84 minutos. Só que hoje a gente sabe que a Alemanha jogou a final totalmente dopada, tendo tomado injeções de um tipo de metanfetamina usada por soldados na Segunda Guerra Mundial. Os jogadores da Alemanha, pelo que a história diz, achavam que as seringas que foram injetadas tinham vitamina C, só que hoje se sabe que era metanfetamina. E a Hungria jamais se aproximou de um título mundial novamente. Na Copa de 2002, a Coreia do Sul, que sediava a Copa junto ao Japão, surpreendeu o mundo, conquistando um honrável terceiro lugar no fim do torneio. Porém, o caminho da seleção coreana só foi esse graças a uma forte intervenção da arbitragem nas suas partidas, especialmente nas oitavas contra a Itália e nas quartas contra a Espanha. Ambas as seleções europeias foram fortemente prejudicadas, com pênaltis claros não marcados e um jogo extremamente sujo e violento por parte da Coreia, que não era repreendida pelos árbitros pelas faltas duras. Byron Moreno, o juiz equatoriano que apitou a partida contra a Itália, foi preso em 2011 após transportar mais de 6 quilos de heroína para Nova York. A maldição do Tigre é uma suposta maldição que assola o clube do São Paulo, que explicaria a falta de títulos do clube na última década. O último título conquistado pelo tricolor paulista foi a Sul-Americana de 2012, conquistada sob o Tigre, da Argentina. O primeiro jogo foi lá e terminou por 0-0, mas no Morumbi o São Paulo já ganhava por 2-0 logo no final do primeiro tempo. No final dos primeiros 45 minutos, teve uma grande confusão na partida, que fez a equipe argentina se recusar a voltar para o campo e perder a final por WO. Até hoje, o São Paulo, que é uma das maiores equipes do Brasil, não conquista nenhum troféu desde 2012, o que levou à suposição de que a equipe foi amaldiçoada pelo time do Tigre naquela final. E muito se teoriza sobre como a suposta maldição seria suspensa. Agora, já chegando nas águas mais profundas, estamos na região do Campeonato Acreano. Obina é melhor que Eto'o era um canto da torcida do Flamengo em 2006, ano que o atacante, no caso Obina, não o Eto'o, foi fundamental no título da Copa do Brasil sobre o Vasco. Em 2015, o próprio atacante camaronês admitiu em uma entrevista que Obina é melhor que ele, afirmando que o brasileiro só não conseguiu a mesma fama internacional. Além disso, o Eto'o nunca conquistou uma Copa do Brasil, que é uma estatística que, honestamente, fala por si só. O regulamento do Carioca, especialmente de 2020, se tornou uma piada de tão complicado que era. Eu mesmo não consigo explicar sem estender muito o vídeo, então eu vou resumir a complexidade do regulamento com a seguinte frase, formulada pela própria FERJ em um dos artigos do regulamento. Caso uma única associação seja campeã da Taça Guanabara e da Taça Rio, e uma ou mais associações tenham obtido maior número de pontos do que a campeã no somatório de pontos das partidas dos grupos A e B da Taça Guanabara e Taça Rio, a final será realizada entre a campeã dos 2 turnos e a associação que tenha obtido o maior número de pontos ganhos do que a campeã. É basicamente por aí. Em 2021, a FERJ resolveu tomar vergonha na cara e formular um torneio simples, com um grupo único de 12 equipes e um quadrangular final. Soccer é a forma que alguns poucos países, mais notavelmente os Estados Unidos da América, se referem ao futebol. Seria uma abreviação de Association Football, em contraste com outros tipos de esportes que também se chamavam futebol antigamente, mais especificamente as origens do rugby. Futebol nos Estados Unidos hoje em dia se refere ao futebol americano, conhecido aqui no Brasil como o esporte mais sem graça do mundo. A MLS é a liga de futebol, ou de soccer, dos Estados Unidos. O motivo dela estar tão baixo no iceberg é simples. Ninguém sabe por que ela existe, ou se ela existe de verdade. Eventualmente a gente ainda vê alguns grandes jogadores que em prática já estão aposentados jogando lá, como Beckham e Rooney. Um dos poucos que voltou para contar a história foi o Ibrahimovic. E reza a lenda que assistir 15 minutos de estadunidenses jogando futebol é o suficiente para que um ser humano normal não aguente a dor e arranque seus olhos fora de algum método. Mas eu nunca me arriscaria nem a assistir 5 minutos desse campeonato para provar se essa teoria é verdade. O Tri Mundial do Botafogo é uma teoria criada pela própria diretoria do clube de que o Botafogo teria conquistado 3 mundiais nos anos de 67, 68 e 70. O Botafogo de fato conquistou 3 vezes o torneio do Troféu Triangular de Caracas nesses anos, passando por equipes como Barcelona, Benfica de Eusébio, a seleção argentina e a seleção da União Soviética. Os outros 2 brasileiros a conquistar esse torneio na época foram Bangu e Cruzeiro, então teoricamente o Bangu também tem um título mundial. Para pra pensar, você já conheceu algum torcedor do Paraná? Conhece algum jogador que já tenha ficado por lá por muito tempo? Algum técnico? O Paraná Clube é apenas um hoax criado pela CBF para lavagem de dinheiro. A equipe não existe de fato e todas as partidas que teoricamente ela disputou não passam de memórias criadas coletivamente por efeito Mandela. A prova disso é que, segundo os narradores da Globo, foi contra o Paraná o último gol de falta marcado pelo Flamengo.
Só que quem acompanha os jogos do Flamengo sabe que aquela equipe jamais marcaria um gol de falta nessa década. Então abram seus terceiros olhos e entendam, o Paraná Clube não existe. Nossa sétima e última camada é ilustrada pela liga mais obscura e absurda do planeta. Ligue 1 Uber Eats. 87 do Bangu é uma conclusão lógica ao conflito do Brasileirão de 87. Enquanto times do módulo verde não merecem o título graças à desistência no quadrangular final, Sport e Guarani, na verdade, também não deveriam merecer esse título. Graças a um confronto de pênaltis no final do módulo amarelo, em que as duas equipes, depois da 22ª cobrança, simplesmente decidiram não resolver o jogo e fizeram um acordo de que a partida terminaria por ali. Depois desse consenso de terminar o jogo sem resolver os pênaltis, o Sport acabou ganhando por critério de desempate. Com todos esses times eliminados da reta do título judicialmente, o participante do torneio mais adequado para receber a taça seria o Bangu, já que esse foi o último time eliminado pelo Sport, o atual campeão, antes da final contra o Guarani. Parabéns ao Bangu pelo seu título de Brasileirão. Camisa do dia do rock do Brasiliense, não pesquisar. Essa é uma entrada bem autoexplicativa, você foi avisado. O projeto MK Ultra foi uma série de experimentos conduzidos pelos Estados Unidos nos anos 50 e 60. O objetivo do projeto era achar métodos de controle mental por meio do uso de drogas. Diversas práticas ilegais marcaram esse projeto, como dosar pessoas aleatórias em bares com LSD, sem nenhum consentimento nem conhecimento dessas pessoas sobre o projeto. Numa tentativa de imitar tal projeto, as potências europeias, como Inglaterra e Alemanha, resolveram investir nos seus próprios projetos MK Ultra, mas usando o ópio do povo ao invés do literal ópio. E isso explicaria o boom do futebol na segunda metade do século XX. A diferença principal entre o projeto americano e o europeu é que o europeu deu certo e se mantém firme e forte até hoje. Ribamar é a palavra, é a lei, é o céu e o mar, o amor e o ódio, é o tudo e o nada. As únicas certezas que podemos ter nessa vida são a morte e a de que hoje tem gol do Ribamar. Eu quero agradecer se você assistiu esse vídeo até o final. Eu não faço ideia de qual é a demografia do meu canal, que tipo de gente segue ele. Eu sei que tem muita gente que eu conheço que vê meus vídeos, é claro, mas como o meu canal não tem nenhum conteúdo fixo, tipo, eu comecei fazendo karaokê do Pânico quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, e aí depois eu fiz um monte de meme, agora eu fiz vários mashups nas últimas semanas. Esse é um canal que eu faço só pra postar coisas que eu me divirto fazendo, não faço pensando em ganhar view, em botar AdSense. Eu quero ver como é que vai ser a recepção desse vídeo aqui de iceberg, que é um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo. Eu tava pensando em fazer um iceberg de teorias da conspiração, e eu ainda tô trabalhando em cima disso, mas dá muito trabalho, vai ser muito longo o vídeo, e eu não sei se vai ter muita gente realmente interessada em ver. Eu não sei se vai valer a pena o trabalho todo que vai ser fazer o vídeo. Eu queria ter feito esse vídeo de iceberg mais cedo, porque a moda de fazer vídeo de iceberg meio que passou um pouco, ainda tem bastante, mas os canais que estavam fazendo mais, ou são canais que já faziam há muito tempo, ou, sabe, são vídeos dos poucos assuntos que não foram comentados ainda. E, incrivelmente não tinha nenhum de futebol. Tinha de alguns times específicos, mas esse iceberg sobre futebol geral, assim, quem criou na verdade fui eu. Eu cheguei a postar ele no Reddit de futebol. Tem alguns canais brasileiros que já fazem vídeos de iceberg. O principal que eu consigo pensar agora é o Chuck Screw, eu acho que vou deixar um link aí pro canal dele. Ele faz mais sobre videogame, que é o assunto principal que o vídeo de iceberg geralmente tem. Mas o canal dele é muito bom, ele adapta muito bem ao português esse tipo de conteúdo. E é bem legal ver esses negócios que viralizam lá fora sendo feitos de uma forma brasileirada. Raramente você vê vídeo desse tipo, geralmente só gringo faz isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse é o primeiro vídeo que eu uso minha voz normal mesmo, tirando o vídeo que eu falo sobre música 8D, que eu falo em inglês, então não vou contar. E espero que vocês tenham curtido, se você curtiu, se inscreve no canal. Não garanto que vai ter muito conteúdo parecido com esse, porque eu posto o que me dá na telha aqui. Provavelmente os próximos vídeos vão ser mashups também, mas se inscreve aí no canal e acompanha. Ver se você gosta do conteúdo, dá uma olhada aí no que já tem, porque tem muito vídeo curtinho nesse canal até. Esse aqui é uma exceção, com 30 minutos de duração que ele deve estar. Novamente, obrigado aí a quem assistiu e falou!